Bueno, então, gravando, né? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, começando agora, então, a nossa segunda unidade. Semana passada, então, né? Ao longo dos últimos dias aí, fizemos a primeira avaliação. Não comento ela hoje, porque eu nem comecei a corrigir ainda. Começo a corrigir ela a partir da manhã, acredito que é a semana que vem eu consiga pegar, né, um tempinho da aula para comentar. E aí agora, então, a gente começa a nossa unidade 2, né? Unidade 2 que vai começar a trabalhar as teorias criminológicas que adentram o século XX, né? E aí aqui eu já preparei o slide, né, que nós vamos utilizar tanto nessa quanto na próxima aula, tendo em vista que a gente não consegue, né, trabalhar tudo isso num dia só, tá? E aí a gente começa, né, aqui, criminologia liberal, e aí aqui um livro, né, a capa de um livro que representa bastante, né, o cenário, né, a imagem do fenômeno da perseguição ao crime, enfim, do fenômeno da mudança criminológica ao longo do século XX, né? Isso aqui é um autor americano, um autor bastante renomado nos Estados Unidos, tem bastante coisa traduzida para o português também. Isso aqui é a capa do livro do Mike Davis, né? O livro se chama Cidade de Quartzo. E aí eu costumo, né, tenho intitulado essas duas aulas, ou esse bloco, né, da criminologia liberal, e vocês vão entender também o porquê, ao longo dessas próximas aulas, o porquê da criminologia liberal. Eu tenho chamado ela de a primeira ruptura, né? Na verdade, tenho chamado, não, tenho adotado a denominação de a primeira ruptura criminológica. Isso é a denominação de uma autora da criminologia da década de 70, 80, em que ela vai chamar de a primeira ruptura o momento em que a criminologia vai começar, né, a se desvencilhar daquela primeira unidade que a gente conversou até agora. Ou seja, a criminologia que nós vimos até agora, aquela ideia de uma criminologia legitimante, que legitimava toda uma estrutura social, né, que a gente já contextualizou, já demonstrou, enfim, já ilustrou para vocês, aquela ideia de uma criminologia que servia ao sistema e servia para a manutenção da própria organização social, vai começar a ser desmanchada, vai começar a ser desmontada, né? E aí isso vai se chamar de a primeira ruptura criminológica, né? Ao longo do dia de hoje, né, ou da noite de hoje, da noite da semana que vem, da segunda que vem, vocês vão se deparar com alguns marcos dentro da criminologia, né? Nós já nos deparamos com dois marcos dentro da criminologia. O primeiro deles, o nascimento da criminologia, né? Ou seja, a ideia de uma criminologia humanista com o Cesare Beccaria, né? Depois, e aí o marco especificamente, o livro do Beccaria do final do século XVIII, dos delitos das penas. Depois, praticamente não, um século depois, o marco do nascimento da criminologia científica, com o livro O Homem Delinquente, do Cesare Lombroso, que nós também vimos. E aí, hoje, a gente vai começar a se deparar com alguns outros marcos dentro da criminologia, que são pontos importantes desse processo de ruptura dentro da disciplina criminológica. E dentro, sobretudo, da compreensão do fenômeno criminal que vai começar a se desenvolver da virada do século XIX e século XX em diante, né? E aí, então, né, ao final, lá, a última teoria que a gente vai ver ainda na aula que vem, a consolidação dessa primeira ruptura, ou seja, não só uma criminologia que servia ao direito penal, como era uma criminologia que a gente veio caracterizando ao longo, né, das últimas aulas, mas, sobretudo, agora uma criminologia que vai começar a analisar o próprio direito penal.
quais são as funções que o direito penal cumpre na sociedade, quais são os valores que vão parar como norma penal, né, e a que interesses isso tudo serve. Né? Ou seja, isso é resultado de uma grande mudança de compreensão acerca do fenômeno criminal que vai ser operada na conjunção, na somatória das teorias criminológicas que a gente vai começar a ver a partir de agora. E aí, então, a gente começa aqui, basicamente, um sumáriozinho, né? Teorias liberais, né? Teorias criminológicas liberais de médio alcance. Vocês vão entender também o porquê de teorias de médio alcance lá no final desse conteúdo. E aí, aqui ao lado, então, as teorias que nós vamos conversar, né? O estrutural funcionalismo e o funcionalismo mertoniano, isso ainda hoje. A teoria da associação diferencial. E talvez, né, a teoria das técnicas de neutralização. Né? Isso vai depender do tempo. E aí a gente vai ver ainda, né, mais provavelmente na aula que vem, a teoria das subculturas criminais e a teoria do etiquetamento, o famoso labeling approach, que vai acabar dando essa consolidação. Né? E depois ainda tem mais um slide que é alguns conceitos operacionais da criminologia para entender o fenômeno criminal, para entender estatística criminal, para entender notícia criminal, né, para entender esse mapa criminológico bastante vasto que a gente tem contato diariamente, né, no jornal, na série, etc. Né, e a gente tem em mãos algumas ferramentas analíticas para pensar algumas coisas. Eu coloquei no último slide algumas ferramentas criminais adicionais que vão acabar surgindo, na verdade, como resultante dessas teorias que a gente vai conversar hoje. Né? E aí, então, a gente começa, né? Por que teorias criminais de médio alcance? Isso aqui se dá, sobretudo, né? Se vocês forem pegar e fazer um resgate, né, de memória das últimas duas teorias que a gente conversou, né, a teoria clássica ou o classicismo e o positivismo, vocês vão perceber que elas se pretendiam teorias totais ou teorias totalizantes. Né? O que isso quer dizer? Elas se pretendiam como teorias que iriam explicar e entender a totalidade do fenômeno criminal. Né? Com vieses teóricos distintos do classicismo, do positivismo, entendiam as coisas de maneira diferente, em vários aspectos, muito diferentes, como a gente viu, mas elas se pretendiam, então elas almejavam a construção de uma teoria integral do fenômeno criminal. Né? É diferente do que a gente vai começar a ver agora. Né? As teorias que a gente vai começar a ver, e as teorias que eu listei no slide anterior, elas se propõem a entender micromanifestações criminais, ou seja, elas vão entender por que o indivíduo aprende a conduta criminal. Outra teoria vai tentar entender e explicar por que os indivíduos definidos como criminosos, eles vão se agrupar. Outras teorias vão tentar entender como é que se constrói a imagem, né, da figura do delinquente e a perseguição, né, e etc. Ou seja, cada uma delas vai se debruçar de maneira mais profunda sobre micromanifestações do fenômeno criminal. E elas não vão ter essa pretensão de explicar a integralidade da questão criminal, né? Do fenômeno da violência, do fenômeno da delinquência. Ou seja, isso vai acabar caracterizando, então, o que o professor Alessandro Barata vai chamar de teorias criminais de médio alcance. Né? Ou seja, porque elas individualmente, elas não conseguem explicar a totalidade do fenômeno criminal que se desenvolve no século XX. Elas só vão acabar fornecendo, né, uma compreensão mais ampla, uma compreensão mais organizada, né, e estrutural do fenômeno criminal, né, lá no final do século XX, quando a gente conseguir olhar para trás e somar elas todas. Né? Ou seja, nós juntando elas todas, a gente acaba tendo uma compreensão mais ampla, né, do fenômeno da violência. Mas se nós pegarmos cada uma delas de maneira individualizada, a gente não consegue chegar a uma explicação
mais integral, né, uma explicação integral sobre o fenômeno da delinquência, da violência, do estereótipo, né, dos valores criminais e etc. Né? Então, por isso, a ideia de teorias criminais de médio alcance, e eu acredito que ao longo da noite de hoje e da semana que vem vocês vão entender um pouco isso. Justamente para acrescentar, né? E justamente por elas individualmente não acabarem dando, né, essa visão mais geral, mais genérica sobre o fenômeno criminal, elas também sozinhas e individualmente não vão conseguir produzir essa ruptura. Essa ruptura vai acabar se dando, né, na verdade, com a somatória, né, da interpretação de cada uma delas. Ou seja, se você pensar, por exemplo, o classicismo, na verdade, rompe integralmente com o modelo criminal do antigo regime. Né? Ou seja, o classicismo, praticamente sozinho, acaba fornecendo toda uma estrutura de compreensão criminal. Né? Essas próximas teorias que nós vamos ver, elas não têm essa amplitude. Né? Então é interessante a gente pensar aquela ideia de uma criminologia conservadora, de uma criminologia legitimadora, de uma criminologia aliada ao sistema que mantinha o sistema em pé. Eu costumo utilizar a analogia de um muro, né, de uma parede, né? Ou seja, algo extremamente sólido, extremamente hermético, extremamente delimitado, né? E aí agora cada uma dessas teorias vão acabar produzindo uma rachadura nesse muro. Né? E a ideia de uma ruptura, de uma quebra de paradigma, né, primeiro, a inserção de toda uma visão de mundo diferente sobre o fenômeno criminal, e que ela não vai vir somente com uma dessas teorias, mas ela vai acabar vindo com esse conjunto de percepções criminológicas, que todas elas vão acabar produzindo tantas rachaduras naquela percepção criminológica do século XVIII, do século XIX, que esse muro, que essa parede vai acabar não ficando em pé. Né? Ou seja, para quem gosta de Pink Floyd, pode utilizar aquela analogia do The Wall. Né? Ou seja, no filme, no disco, The Wall, acaba, né, o The Wall, o muro representando, na verdade, aquela estrutura societária conservadora, vamos dizer assim, da qual aqui a gente pode associar a criminologia como uma grande guardiã. Né? E essa criminologia vai acabar sofrendo abalos significativos e vai acabar ruindo. E aí a gente começa por um dos principais, se não talvez o principal, sociólogo moderno. Vocês já devem ter tido, se não devem estar tendo, sociologia geral jurídica, e se já tiveram ou estão tendo, vão ver em algum momento a contribuição interpretativa, sociológica do Émile Durkheim. Né? Ou seja, é a última teoria ainda em solo europeu. A partir do Durkheim, todas as outras teorias vão começar a vir, então, para o novo continente. Né? E o Durkheim, então, é o último representante, sobretudo, da criminologia, não propriamente da criminologia, mas que vai acabar tendo um reflexo, uma importância extremamente grande para a criminologia, ainda no solo europeu. Né? Ou seja, então, o Émile Durkheim é um sociólogo raiz, né, para utilizar a denominação mais moderna, coloquial, que em grande medida vai acabar sendo reconhecido como um dos fundadores da sociologia. Né? No campo da sociologia, isso foi uma discussão bastante forte, porque quem cunha, né, quem constrói a denominação sociologia enquanto campo do conhecimento é o Auguste Comte. Né? Mas, com certeza, isso também é pacífico, o Émile Durkheim talvez tenha sido o primeiro que desenvolveu a sociologia enquanto pesquisa empírica, né, enquanto pesquisa concreta na sociedade. Né? Então, sem dúvida, aí a paternidade da sociologia está entre o Émile Durkheim e o Auguste Comte. Né? Então, aqui
ao invés de pegar uma foto dele, velha, preto e branca, que ia destoar do meu slide, colorido, moderno, eu peguei o busto da onde ele está enterrado, né? Pelo menos fica uma foto com uma qualidade um pouquinho melhor, né? Um pouquinho mais alinhada com a questão das cores aqui. Essa aqui é a carinha do Emile Durkheim. A diferença é que ele teria um óculos, né? Eles não botaram o óculos no busto. E aí aqui, pessoal, algumas categorias que são extremamente importantes para o Emile Durkheim e que vão acabar tendo reflexos bastante significativos para a compreensão criminal e criminológica, né? Primeiro, e aí eu vou começar pelo ponto da metodologia, né? E é muito interessante pensar que, como eu estava falando agorinha, o Emile Durkheim vai ser o último pensador que nós vamos trabalhar ainda no antigo continente, né? Ou seja, europeu. E ele ainda vai ser um pensador, ainda vai ser um pesquisador com o pezinho fincado, né? Na perspectiva metodológica positivista, né? Que a gente conversou. Professor, ele fazia parte da escola positivista? Não, tá? Ou seja, ele não estava alinhado com os pressupostos teóricos do positivismo criminológico que a gente conversou na penúltima aula. Mas ele vai adotar, sim, a ideia de um positivismo científico, a metodologia de produção do conhecimento científico da chamada ciência positiva, né? O que isso quer dizer? Ele se acreditava um observador externo, ou seja, ele era um observador externo à sociedade, analisando a sociedade como se a sociedade fosse o seu grande laboratório, né? Ou seja, como se aqui tivesse o planeta Terra e ele estivesse aqui, observando que as coisas estavam acontecendo. Ou seja, aquela ideia de o observador externo, ele não é poluído pela influência do seu objeto observado, assim como a crença de que também ele, enquanto ser subjetivo, não interfere, né, não polui o objeto pesquisado dele. Ou seja, aquela pretensão positivista de que a pesquisa empírica e a observação era neutra. Né? Isso são postulados do positivismo que a gente viu na penúltima aula. Né? Ou seja, então, o Emile Durkheim vai sim acabar adotando uma metodologia de matriz positivista no sentido de metodologia de produção do conhecimento científico. Né? Ou seja, então ele vai acabar adotando aquela ideia de pretensão e suposta neutralidade do conhecimento que estava sendo produzido. E aí, então, a gente passa para as principais contribuições do Durkheim. A partir dessa ideia de que ele estava observando a sociedade de fora, né, ele vai acabar desenvolvendo, talvez, uma das suas principais categorias. Eu peguei aqui as principais, né, efetivamente as mais importantes, porque, obviamente, a gente não tem tempo para fazer um estudo minucioso sobre Durkheim, e tampouco eu seria competente para tal. Isso seria né, uma função a cargo de um sociólogo. E aí, então, ele vai desenvolver o que ele vai chamar de consciência coletiva. Né? O que ele vai chamar de consciência coletiva? Ele vai chamar de consciência coletiva tudo o que se verifica ser uma generalidade ou uma regra dos valores e do comportamento de uma sociedade. Né? Ou seja, ele não analisa a sociedade do ponto de vista individual. Né? Olha, por que a Stephanie está com a câmera fechada? Por que o Marcos Fernandes está com a câmera fechada? Por que o Jackson 2 está com a câmera fechada? Por que o Guilherme está com a câmera fechada? Né? Ele não vai analisar cada um desses fenômenos individuais do porquê que essas coisas estão acontecendo. Ele vai analisar a generalidade do comportamento. Né? Ou seja, e a partir do Durkheim olhando de fora, olha, nós temos aqui uma sala com 54 pessoas e 53 delas estão com a câmera fechada. O Emile Durkheim olhando de fora vai dizer, é um consenso, faz parte da consciência coletiva do alunado moderno do século XXI, do período de pandemia, de que se deve ficar de que a regra de comportamento é ficar com a câmera fechada. Né? Ou seja, ele vai analisar
a regularidade de comportamento. E aí, a partir da regularidade de comportamento, ele vai acabar extraindo que isso, na verdade, faz parte de valores. Né? De que vocês comungam isso. Olha, a grande maioria de vocês acha que é certo ficar com a câmera fechada. A grande maioria de vocês acha que é melhor ficar com a câmera fechada. Ou seja, a regularidade de vocês, né, compartilha do valor ou do comportamento social da nossa época de que eu devo ficar com a câmera fechada. Estou dando esse exemplo para ilustrar para vocês, a gente poderia pegar outros vários exemplos, alguns mais esdrúxulos, né, alguns jocosos, né, enfim, e você sabe que eu costumo dar exemplos e brincar um pouco com isso. Ou seja, quem é de vocês que solta pum em presença de público, né, de visita na sala de aula e etc. Ninguém ou quase ninguém. Isso é uma regularidade de comportamento. Porque isso é uma regularidade de comportamento, porque isso denota um valor social, educação. Ou seja, para o Durkheim, não importa se tu tá soltando pum ou não, porque tu tá com algum problema, porque tu tem algum distúrbio, porque tu é simplesmente mal educado. Não interessa a individualidade desse comportamento. Para o Durkheim, interessa a regularidade dessa forma de agir e dessa forma de introjetar valores sociais. Né? Ou seja, quantos de vocês amam pai e mãe? Todos. Quantos de vocês acham que tem que trabalhar? Todos. Quantos de vocês acham que é um sinônimo de boa educação cumprimentar uma pessoa na rua, quando ela te cumprimenta, tu devolver o cumprimento? Né? Todos, ou a maioria, ou quase todos. Isso são valores sociais que lhes foram introjetados e que acabam refletindo em comportamento geral. Né? Ou seja, você em geral não vai bater nas pessoas, você em geral não vai pegar nada que não lhe pertence, vocês em geral vão adotar um comportamento geral, genérico, abstrato. Para o Émile Durkheim, isso vai se denominar do que ele vai chamar de consciência coletiva. Ou seja, os valores sociais que compõem o nosso modelo societário compõem a nossa consciência coletiva. Ou seja, se nós fizermos aqui uma avaliação de nós 54, né, nós 53, porque tem eu e eu mesmo, se nós fizermos aqui uma avaliação, todos nós achamos feio arrotar na mesa, todos nós achamos correto amar pai e mãe, todos nós achamos correto respeitar os mais velhos, todos nós achamos errado não pegar o que não lhe pertence, todos nós... Ou seja, nós compartilhamos esses valores que o Durkheim vai chamar de consciência coletiva. E aí eu estou dando aqui 3, 4 exemplos, quando na verdade a gente poderia pegar muitos, milhões, infinitos exemplos de valores sociais, de pauta de comportamento, que acabam se constituindo como, na verdade, uma pauta de como agir em sociedade, como perceber a própria sociedade. Né? Ou seja, a nossa consciência coletiva. E aí, mais para frente, a gente vai entender que isso, em alguma medida, e aí vamos lá, o Durkheim ainda era membro, né, do que se chamava de perspectivas consensualistas. Ou seja, vocês lembram lá quando eu falava no classicismo, no Jean-Jacques Rousseau, a crença de que a estrutura política, a estrutura da legislação, a própria estrutura do Estado é resultante do consenso da criação do Estado, e que a legislação criada é resultante, né, da manifestação do consenso em torno dos valores a serem definidos em lei, e que o direito penal é a manifestação do consenso do que era mais importante, o que era mais importante deveria fazer parte da lei penal, que é a lei mais dura.
O Durkheim, em grande medida, vai acabar, vamos dizer assim, acompanhando essa compreensão de que existe essa ideia de uma sociedade de consenso. Né? Ou seja, nós os 55 aqui, 54, entrou mais um, pensamos iguais em relação a grande parte das coisas da vida social. Né? Ou seja, isso para o Durkheim vai ser o que ele vai chamar, isso seria para nós aqui no nosso micro universo, na nossa micro sociedade sala de aula, seria a nossa consciência coletiva. Né? Entenderam o que seria consciência coletiva? E aí, então, avançando, uma outra categoria, e aí vocês vão ver que uma acaba sendo decorrente da outra, né? Ou de uma acaba decorrendo a outra. Ele vai chamar e ele vai pesquisar, né, o que ele vai chamar de fatos sociais. Tá? Lembram que eu falava que o surgimento da ciência vai se debruçar sobre fatos naturais, né? A pedra que sobe e desce, o raio que cai, né? E etc, etc. Isso são fatos naturais. Né? Entendidos, percebidos e explicados a partir da metodologia positiva. E aí depois a gente viu como isso é aplicado à criminologia, com o Cesare Lombroso vai aplicar isso na verificação de presos, de loucos, né, nos manicômios, nas prisões, nos conventos e etc. O Emile Durkheim vai aplicar a metodologia positiva à compreensão do que ele vai chamar de fatos sociais. Por que fatos sociais? E aí, o que seriam fatos sociais para o Durkheim? Primeiro, aqui já aparece a decorrência dele adotar a metodologia positiva, porque ele vai tratar fatos sociais como coisas. Que fatos sociais ele vai tentar entender e explicar a sua generalidade, né? Ele vai tentar explicar a morte, ele vai tentar explicar o casamento, a família, a religião, o direito e a educação. Né? Só para ilustrar algumas coisas para vocês. Mas não é, vamos pegar, eu gosto de pegar o exemplo do casamento, né? Ou da família. Não é porque vocês vão casar porque vocês se amam, porque vocês são almas gêmeas, porque vocês gostaram do TikTok um do outro, porque vocês, né, tiveram um match naquela outra rede social lá que, né, já não faz parte da minha geração, né? Ou seja, nada disso importa para o Durkheim. O que importa para o Durkheim é a regularidade de comportamento. Né? Ou seja, por que as pessoas, num determinado tempo da vida, casam? Ou a grande maioria das pessoas, num dado momento da vida, casam. Para o Durkheim, isso é um fato social. A partir do século XX, vai se começar a verificar que a grande maioria das pessoas, ou uma grande parte das pessoas, numa etapa da vida ou numa etapa do casamento, se separa. Existe uma maior tendência de casamento em determinadas épocas históricas, uma determinada verificação de divórcios a partir de um determinado momento da história. Ou seja, isso são dados coletivos, são dados de comportamento genérico da sociedade. Não é se separaram por conta que deixaram de se amar, ou porque perderam um filho, ou porque tem um trauma, ou porque tem uma traição. Não. É porque é um comportamento genérico e abstrato, verificável em um número muito grande de casos. Ou seja, da mesma forma que ele vai pensar a questão do direito, da mesma forma como ele vai pensar a questão da educação. Tá? Ou seja, ele vai tentar pensar isso enquanto regularidade de verificação de comportamento, e essa verificação de comportamento acaba nada mais sendo do que uma verificação de introjeção de valores sociais. Ou seja, vamos lá,
Por que as pessoas casavam? Ainda hoje casam. Né? A gente, em aula deve ter gente casada, deve ter em aula já gente divorciada, gente solteira que pretende casar. Por que de maneira geral a gente casa? Porque existe há séculos uma introjeção de que as pessoas têm que casar em algum dado momento da vida. Né? Ou seja, é uma regularidade de comportamento. Se você pegar século XVII, século XVIII, século XIX, a mulher era obrigada a casar. O homem era obrigado a casar. Por que hoje vocês veem muito, não sei se vem, mas existe, né, muitos casos de pessoas que se separaram, casais que se separaram, mas que pela vergonha de terem terminado o casamento, acabam continuando o resto da vida vivendo junto, né, aquela situação absolutamente de paisagem. Né? Já não tem mais propriamente uma vida conjugal juntos, mas continuam morando na mesma casa e etc. Né? É por conta do imperativo moral e valorativo que o casamento significa para a sociedade ainda hoje. Né? E isso pesa, sobretudo sobre a mulher, né? Pesa sobre diferentes grupos sociais, e aí a gente avança para a próxima categoria, que acaba, em grande medida, retomando a ideia de consciência coletiva. Né? Ou seja, quanto mais arraigada tiver a consciência coletiva dentro de cada um de vocês, ou dependendo de que grupo social tu faz parte, se mais desenvolvido, se mais conservador, né, se mais avançado ou um pouco mais arcaico, a consciência coletiva é significativamente diferente. Vai dizer para o teu vô que tu quer casar com uma pessoa do mesmo sexo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Por quê? Porque isso ia de encontro, isso afrontava toda uma estrutura valorativa e de regularidade de comportamento existente até muito pouco tempo atrás. Aqui nós estamos, né, Criciúma e toda a região aqui, na verdade, praticamente todo o estado da Santa Catarina, né, decolonização italiana, alemã, portuguesa, sobretudo italiana e alemã, a Gabriela chegar e dizer pro avô dela que ela vai casar, ou que ela está namorando, ou que ela está noiva de uma pessoa negra. Isso é um absurdo, ou para alguns até hoje é um absurdo, mas, sobretudo, se nós recuarmos aí 10, 15, 20 anos, com certeza era um absoluto, completo absurdo. Por conta de uma questão valorativa, de racismo, sim, mas isso é uma questão valorativa. Né? Ou seja, não fazia parte da consciência coletiva do teu avô, da tua avó, do teu pai, da tua mãe, italiano, alemão, raiz, de que a filha, de que a princesa dele, de que o príncipe herdeiro fossem casar com uma pessoa do mesmo sexo ou com uma pessoa de raça diferente, né? De etnia diferente. Na verdade, raça não existe. Né? Ou seja, isso faz parte da questão da consciência coletiva. A consciência coletiva que tinha o teu avô, que partilhava a tua família há 30 anos atrás, é diferente da consciência coletiva que tu partilha hoje. A sociedade de 30 anos atrás é diferente da sociedade atual. Completamente diferente. Ou seja, consciência coletiva e fatos sociais, ou seja, se tratavam as relações sociais como coisas. Assim como essa caneta, assim como esse carregador, assim como a garrafa d'água.
E aí, então, ele vai acabar desenvolvendo, talvez, a grande categorização do Durkheim, que é o que ele vai chamar de formas de solidariedade. Né? E aí ele vai forjar o que ele vai chamar de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Né? Vocês já devem ter ouvido falar dessas denominações. E aí ele vai chamar de solidariedade mecânica e orgânica são diferentes formas de solidariedade para diferentes estágios de desenvolvimento de cada sociedade. Ou seja, ele vai fazer essa análise a partir de uma sociedade arcaica, né, de uma sociedade tradicional, tá? E sociedades modernas desenvolvidas. Ou seja, sociedades mais arcaicas primitivas, arcaicas talvez seja uma denominação um pouco pejorativa, sociedades mais primitivas e sociedades mais modernas, mais desenvolvidas e complexas. Né? O que ele vai chamar de solidariedade mecânica? Aquela solidariedade na qual a sociedade pequena está tão rigidamente definida em seus valores e em suas funções que qualquer fuga ou violação, isso correspondia a uma severa forma de repressão para manter aquele modelo societário intacto. Né? Ou seja, uma sociedade primitiva, né, as pessoas tinham seus papéis rigidamente definidos, ou seja, tu ia ter o pastor, o padre, tu ia ter o professor, tu ia ter o ancião, tu ia ter o juiz, né, o cara que representava a lei, sei lá, o policial, o delegado, né, se nós pensar na figura de uma sociedade propriamente primitiva, não tinha ainda a figura do policial e do delegado, mas, vamos dizer assim, tu ia ter a pessoa com a função de plantar, a pessoa com a função de caçar, tu ia ter a pessoa com a função de orientar aquela sociedade, de dar espiritualidade, né? Tu ia ter cada pessoa com uma função rígida naquela estrutura social. E todas elas eram absolutamente conscientes da função a qual elas exerciam, e que o desvio da sua função não era simplesmente um desvio que dizia respeito pura e simplesmente a mim. Era um desvio que, na verdade, alterava o equilíbrio da própria estrutura social. Ou seja, isso é o que o Emile Durkheim vai chamar de uma solidariedade mecânica. Cada um dos indivíduos sabe o que ele representa naquela estrutura de sociedade, a função que ele exerce e o mal e o impacto que ele pode causar com a sua conduta, com o seu comportamento. Né? De outro lado, uma sociedade de solidariedade orgânica seriam sociedades com uma maior divisão social do trabalho, ou seja, sociedades profundamente mais complexas, e que, em grande medida, por conta do seu tamanho, por conta da sua complexidade, por conta da sua multiplicidade de funções, essas pessoas não têm mais essa dimensão absoluta e completa da função que elas exercem na sociedade. E para o Durkheim, consequentemente, elas também não têm essa compreensão de que quando ela viola uma norma, de que quando ela causa um dano, ela atinge a sociedade como um todo. Ela começa a perceber aquilo somente como um ato isolado. O que isso quer dizer? Né? E eu gosto de utilizar dois exemplos bastante ilustrativos, que a gente pensa, professor, mas se nós estamos falando de sociedades primitivas, né, sociedades modernas desenvolvidas lá no nascimento da sociedade moderna, ou seja, século XVI, XVII, XVIII, ainda assim tudo muito longe de nós. Né? Mas eu tenho acostumado a utilizar um paralelo muito próximo de nós e do nosso tempo atual.
Em que sentido? Pegar dois exemplos, um de maneira social mais genérica e outro mais jurídico propriamente dito. A diferença de tu morar, sei lá, eu acho que aqui a região é muito própria para isso, tu morar em Criciúma e tu morar no Ermo, né? Tu morar em Jacinto Machado, tu morar em Nova Veneza, tu morar, enfim, em cidades significativamente menores, mais tradicionais. Ou seja, se tu mora em Jacinto Machado, tu conhece o prefeito, tu conhece o presidente da Câmara de Vereadores, tu conhece o delegado, tu conhece o médico, tu conhece a professora da escola da esquina, né? Tu conhece absolutamente todo mundo e todo mundo te conhece. Ou seja, se tu ir na esquina, na pracinha, fumar maconha, a cidade inteira vai saber. Se tu chegar em casa 5 dias na semana, e os 5 dias na semana tu chegar em casa com um namorado ou com uma namorada diferente, todo mundo vai saber. Pode ser de tarde, pode ser de noite, pode ser de madrugada, pode ser feriado, pode ser em qualquer dia e hora. Isso é manifestação ainda hoje de que, em alguns lugares, dependendo da população, do tradicionalismo, do estágio de desenvolvimento, ainda em alguma medida, óbvio, já é muito diferente de como uma sociedade primitiva lá atrás, mas ainda hoje ainda mostra resquícios do que o Durkheim vai chamar de uma sociedade de solidariedade mecânica. Ou seja, onde é que tu mora, Marcos? Meleiro, professor. Meleiro, perfeito, obrigado, tá? Se o Marcos for preso, tá? Se o Marcos for preso hoje de noite, ou se o Marcos foi pego no final de semana, dando uma baita de uma festa de arrombo e furando a quarentena, né, e os decretos estaduais aí que impedem um aglomero, certamente ele ia acabar parando no Jornal do Almoço local, ele ia acabar ficando conhecido, né, e a maior vergonha dele não ia ser ir preso. A vergonha não era o fato dele ter cometido um comportamento delituoso, ou um comportamento desvirtuado, ou um comportamento desviante. A maior vergonha do Marcos vai ser: o delegado é amigo do meu pai, o cara que apresenta o jornal é amigo do meu pai, a diretora da escola trabalhou a vida inteira com a minha mãe, a pessoa da esquina, meu vizinho, que tem um familiar que está com Covid, é da época do meu avô e amigo do meu avô. Ou seja, tudo isso demonstra que ele tinha uma valoração, ele era consciente de que o ato dele não era pura e simplesmente um ato isolado, mas de que ele reconhece que cada um ali dentro daquele cosmos tem uma função social. Cada um representa uma finalidade. Não era o fato de ser algemado. O problema é o fato de ser algemado e ser visto pelos vizinhos tudo, de aparecer no jornal, o pai dele ficar triste, o delegado ser amigo da família, o médico ser amigo da família, e etc, etc, etc. Professor, Por favor. aqui no Meleiro é bem assim mesmo. Até uma vez eu fui abordado pela polícia, mas como não estava tudo certinho, né? Só que isso foi lá na praça aqui do Meleiro, né? Todo mundo ficou E sabendo. não, na verdade foi um boato que eu tinha até sido preso, que eu tinha ido para delegacia que eu tinha sido preso e fui pro presídio de Araranguá e falaram um monte de coisa, mas a respeito assim eu tava até em casa, né? Como é muito cidade pequena, então assim, os vizinhos cuidam das outras casas aqui Uhum. é tudo assim, sabe? Todo mundo se conhece, né? Então aqui no Meleiro aqui, tipo assim, ó, se eu sair de casa, eu peço, a vizinha já fica de olho.
se tem uma pessoa estranha, geralmente a polícia aborda, porque já não é daqui, né? Então a gente é bem assim, todo mundo se conhece, no Meleiro é bem assim mesmo. E aí, então, quando todo mundo se conhece, Marcos, existe esse compartilhamento de solidariedade. Por exemplo, e aí vamos pegar uma questão muito atual. Tu olha no jornal todos os dias, de meio-dia e de noite, que morreram no Brasil 3.600 pessoas. Se não tiver morrido ninguém no Meleiro que tu conheça, isso não te impacta da mesma forma. Isso também é solidariedade. Né? Ah, morreram 3.600 pessoas. Beleza, tu olha aquilo como um número. Número. Agora, não morreu o seu João ali da esquina. Não morreu o dono da venda. Né? Morreu a senhora do colégio, a senhora da merenda, né? Morreu o padre, né? Morreu o filho do delegado. Isso é solidariedade mecânica que o Durkheim vai acabar chamando de solidariedades de sociedades mais primitivas ou em menor estágio de desenvolvimento. Sociedades menos complexas. Né? Qual é a diferença disso para sociedades orgânicas ou sociedades de solidariedade orgânica e sociedades mais complexas? Né? E aí eu costumo pegar o paralelo, sei lá, Meleiro, Turvo, o Ermo com Criciúma, né? Porque aqui em Criciúma, né, o cara que está acostumado com o Meleiro, com o Turvo, com o Ermo, ele vem aqui para Criciúma, ele fica espantado com o movimento da sociedade grande. Né? É o trânsito, é o barulho, é a algazarra, né? Alguns, inclusive, vão vir para Criciúma exatamente por causa disso, e alguns vão, inclusive, não gostar de Criciúma por conta disso. Né? Ou seja, isso é exatamente decorrência da consciência coletiva. Dos valores sociais que tu tem absorvidos, que tu tem introjetados. Né? Então, a solidariedade orgânica, ele vai dizer o seguinte, né? Tu não faz ou deixa de fazer as coisas porque tu sabe a tua função na sociedade. Né? O Marcos, ele não vai roubar, ou ele não vai beber e sair andando de carro, porque sabe, se ele bater a porcaria do carro bêbado, ele pode bater e atropelar, sei lá, o filho do vizinho, ele pode acabar causando, sei lá, vai derrubar um muro de uma pessoa conhecida, ele sabe a sua função dentro daquele microcosmo. Né? Agora, em uma sociedade de solidariedade orgânica, não. Tá, mas então como é que esse modelo societário funciona? Né? A partir da lógica de que a tua conduta, o teu comportamento e os teus valores, eles são funcionais à lógica do funcionamento da sociedade. De que forma? Tá? E aí eu costumo pegar um outro exemplo. Tá? Lá no Meleiro, o Marcos é metaleiro, gosta de heavy metal e, enfim, ele é um estudante vadio, não trabalha. E ele gosta de estudar de tarde, ou de noite, ou de manhã, ouvindo um heavy metal a todo pau. Mas ele sabe que do lado tem uma vizinha com uma criança pequena, né? Não sei se tem prédio ou apartamento em Meleiro, mas no apartamento de cima que ele mora tem uma pessoa idosa, né? No apartamento ou na casa da frente tem uma pessoa que trabalha de noite e que durante o dia ela precisa dormir, e ele vai pautar o comportamento dele por isso. Não, eu não vou ligar o som alto demais, porque eu vou acordar a enfermeira que trabalha ali na frente, eu vou acordar o bebê da vizinha, ou eu vou incomodar o velhinho que mora aqui em cima. Isso é solidariedade mecânica. Agora, se o Marcos morasse em Criciúma, num prédio de estudante ali na frente da Unesc, ele não sabe quem mora na frente, quem mora atrás, quem mora do lado, quem mora embaixo. Simplesmente ele não conhece absolutamente vizinho nenhum dele. Né? Eles mal trocam bom dia e boa noite no elevador. Né? Agora de máscara, inclusive, tu não, né, nem ri para as pessoas, né? E etc, etc. Ou seja, existe uma despersonalização. Então, se o Marcos gosta de ouvir música alta, ele vai ouvir música alta. Ele não tá nem aí se em cima tem uma enfermeira, se do lá frente tem uma idosa, se do lado tem uma criança pequena. Isso não importa.
O que vai fazer o Marcos não ter esse comportamento? O que vai fazer o Marcos introjetar um comportamento de respeito à vivência coletiva? Se ele ligar o som uma vez e incomodar o vizinho de baixo, de cima, do lado, ele vai receber uma multa de condomínio. Na próxima vez ele já não vai ligar. Mas não porque ele se importe com a velhinha, com a criança ou com a enfermeira. É porque sabe, se ele fizer isso, ele vai sofrer uma multa. Então ele não está fazendo isso por eles, ele está fazendo por ele mesmo. Da mesma coisa o Marcos morando em Criciúma. Ele não vai deixar de beber e dirigir, fazer loucurada e fazer racha, né, e etc, e botar som alto no carro no posto, porque isso pode incomodar ou causar algum gravame ou causar algum dano. Ele vai deixar de fazer isso porque ele pode ser preso em flagrante, ou porque ele pode sofrer uma multa, ou porque ele pode ter o carro guinchado. Ou seja, ele não está fazendo isso pelas pessoas, ele está fazendo isso por ele mesmo. Isso é uma lógica de funcionamento de uma sociedade orgânica. E aí ele faz isso por ele mesmo, ele acaba por uma via transversa, ajudando a enfermeira, ajudando a idosa, ajudando o policial, ajudando o hospital que mora do outro lado do posto. Ou seja, conseguiram entender a diferença disso? A diferença que é tu morar em Criciúma e tu morar no Ermo. Ou ainda, pegar uma dimensão maior. A diferença que é tu morar em Criciúma e tu morar em São Paulo. Aqui, a gente ainda, relativamente, sei lá, tu mora há 5 anos em Criciúma, tu vai conhecer as pessoas em grande medida vão te conhecer. Agora em São Paulo, tu pode morar 50 anos. Se tu não for coagido pela norma, se tu não for coagido pelo controle social, tu não vai pautar o teu comportamento pelo interesse dos outros. Tu não vai pautar o teu comportamento por um interesse social. E aí o outro exemplo que eu gosto de pegar é o que eu tenho chamado de a linha de montagem do sofrimento humano. Lá no Ermo, no Turvo, no Meleiro, o policial militar conhece o policial civil, que conhece o delegado, que conhece o promotor, que conhece o juiz e que conhece o agente penitenciário. Ou seja, quando o policial vai fazer o trabalho dele, olha, eu vou fazer o trabalho mais certo, mais correto possível, porque se eu fizer uma prisão em flagrante legal, o delegado depois vai acabar tendo um inquérito policial viciado e não vai conseguir terminar o inquérito policial. Ou seja, ele faz o trabalho dele pensando na qualidade do serviço e no impacto que aquilo vai ter na outra etapa dessa linha. O delegado vai fazer o melhor trabalho possível, não vai deixar o inquérito demorar demais e vai tentar fazer o melhor inquérito possível para fornecer o maior número possível de provas para que o promotor tenha elementos suficientes para verificar se é um caso de denúncia ou não. O Ministério Público vai fazer a denúncia, né, cooperando para que não se cometa uma ilegalidade, que se tenha um julgamento justo. Isso é uma utopia sem tamanho, mas, ou seja, vai tentar fazer o maior trabalho possível para que o juiz consiga decidir da maneira mais correta e mais justa, ou mais perto da verdade possível. O juiz vai fazer o julgamento da maneira mais correta, ilibada, justa, neutra, imparcial, e se eventualmente acabar resultando numa condenação, ele vai acabar, então, entregando de maneira justa um condenado para o sistema prisional ou para a mão do carcereiro, né, do agente penitenciário. Isso é uma linha de montagem do sistema de justiça a partir de uma lógica de solidariedade mecânica. Toda a linha preocupada com a qualidade do trabalho no momento seguinte, ou preocupado com o trabalho como um todo. E com a função que ele exerce dentro daquela linha de montagem. Agora, se tu pensar numa lógica de solidariedade orgânica, uma sociedade maior, né, uma sociedade mais desenvolvida, mais complexa, e aí vamos pegar Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem mais ou menos 35 varas criminais.
cada vara criminal com 2, 3 juízes, cada vara criminal com 4 promotores, não sei quantos defensores públicos, algumas centenas de milhares de advogados de defesa, um contingente policial de, sei lá, talvez em torno de 200 mil policiais. Existe a possibilidade desses caras se conhecerem e pautarem o seu comportamento pela qualidade que ele vai exercer dentro do sistema de justiça? Ou seja, tu acha que o policial exerce a sua função preocupada com o trabalhão que ele vai dar para o delegado concluir o inquérito? Tu acha que o delegado conclui o inquérito preocupado se ele está concluindo o inquérito válido para o promotor denunciar? Tu acha que o promotor está denunciando aquela porrada de gente preocupado se o juiz vai estar condenando alguém inocente? Tu acha que o juiz está condenando alguém preocupado se ele vai ir para dentro de uma instituição de maneira justa ou injusta, esteja ela abarrotada de pessoas ou não? É óbvio que não. Todos eles estão fazendo por conta, de novo, de interesses pessoais. Quanto mais apreensões tu fizer, progride na carreira, tu ganha plus de premiação. Quanto mais inquéritos tu acabar concluindo, ou não deixar juntar inquéritos atrasados, isso também contribui para a tua remoção para uma cidade melhor. Quanto mais denúncias tu fizer como promotor, isso também te permite crescer dentro da carreira do Ministério Público. Quanto mais processos tu julgar e não deixar juntar pilhas de processo, ou não deixar atrasar, né, o que eles chamam do Conselho Nacional de Justiça, né, de o coeficiente de eficiência judiciária, que é medido pelo volume de processos atrasados de um ano para o outro, isso influencia na tua progressão na carreira como magistrado. Ou seja, em cidades de solidariedade orgânica, desenvolvidas, complexas, grandes, tu não faz o teu trabalho pensando no outro, pensando na sociedade, tu faz pensando em ti mesmo. Consegue entender a diferença? Em grande medida, ainda hoje as cidades pequenas estão crescendo, ou seja, nós estamos nos encaminhando para um mundo praticamente só de solidariedade orgânica. Uma solidariedade profundamente individualista em que cada um faz as coisas olhando para o próprio umbigo. Né? Se o ermo é pequeno ainda hoje, sei lá, 30 anos atrás, eu nem sei se já existia o ermo 30 anos atrás, ou o meleiro há 30 anos atrás, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que era bem menor. Criciúma, 30 anos atrás, era bem menor. Ou seja, então a urbanidade está crescendo, a urbanização está crescendo. E quanto mais a gente avança para o processo de urbanização, nós avançamos em processo de complexidade e nós avançamos no que o Durkheim vai chamar de uma solidariedade orgânica em grande medida. Na explicação do Durkheim, é isso que permite que uma sociedade siga funcionando. A partir da lógica, né, da coerção-benefício. E aí é interessante porque aqui vamos pegar outro ponto, o que permite para o Durkheim produzir a solidariedade ou a consciência coletiva é justamente a coercibilidade. Se você pegar os 3, 4 espaços de produção de consciência coletiva, todas elas funcionam a partir da ameaça de coerção. Educação, religião, família e direito. Quem é de vocês que não aprendeu a rezar? Seja a oração que for, quando era pequeno. Eu ouso dizer que a grande maioria de vocês, fez catequese, ainda que não quisesse. Porque tu era obrigado a fazer a catequese. Tu era obrigado a ir na missa sábado de noite ou domingo de manhã. E aí ali tu estava introjetando um comportamento religioso. Não estou dizendo que isso é certo, isso é errado, já falei em outros momentos. A gente, para entender a criminologia, a gente tem que abstrair a ideia de certo e errado. A questão é exatamente assim que
tu introjeta comportamento no indivíduo humano. Tu aprendeu a rezar com a tua mãe te forçando, tu ia pra catequese também, às vezes pela orelha, né, num pé só, porque o outro pé a mãe tava levantando pela orelha. Tu aprendeu a gostar de tomar banho ameaçado pelo chinelo ou pela vara de marmelo. Eu costumo dizer que, ou seja, vejam que elas são coerções diferentes. Meu filho, se não fizer isso, tu vai pro inferno. Isso é uma ameaça de uma coerção religiosa. Isso é pecado. Ah, não joga pão fora. Isso é pecado. Né? Isso é uma ameaça de uma coerção divina. Agora, mijar nas calças no colégio, bater num coleguinha, colar na prova, pegar o material do colega, isso também era passível de coerção. E isso também estava te introjetando valores. Etiqueta, educação, não ser uma pessoa violenta, não pegar o que não lhe pertence, e etc, etc, etc. Todo o processo de introjeção de valores, ou seja, da formação da tua consciência coletiva mediante ameaça de coerção. Se em casa tu metia o dedo no nariz, apanhou na mão uma vez, apanhou na mão duas vezes, apanhou na mão três vezes, e ainda se não funcionou, no colégio tu vai receber coerção de novo. Porque tu não deve soltar pum na mesa, tu não deve meter o dedo no nariz, tu não deve arrotar em sala de aula, porque tu vai sofrer coerção de novo. A sociologia vai dizer o seguinte: o indivíduo passa por etapas de processo de socialização. A socialização primária é a socialização em casa. Eu costumo dizer que a primeira lição de direito penal que vocês aprendem é com o pai e com a mãe. Quando tu bateu num irmão, numa irmã, quando tu pegou o brinquedo sem pedir autorização, né? Quando tu fez alguma travessura e tu recebeu o castigo, recebeu uma palmada, recebeu, né, ficar de joelho no milho no canto da sala, recebeu uma porrada de cinta, etc, etc. Isso é a tua primeira manifestação de direito penal. Só que dentro da tua casa o direito penal era o pai. Ou a mãe. Né? Uma chinelada, um varaço de marmela, né? E etc. Isso era para te introjetar comportamento, introjetar uma regularidade de comportamento, introjetar valores sociais. Tu cresce, tu entra pro colégio com 6 anos, 7 anos. Tu começa a aumentar a tua esfera de socialização. Tu te relacionava basicamente com o pai, com a mãe, com a avó e com algum coleguinha que morasse aos redores da tua casa. Agora tu vai começar a te relacionar com pessoas, com a professora, com a monitora do corredor, com colegas que moram distante de ti, né? Com regras, com ordens, com disciplina, com compromisso. Isso é o processo de socialização secundária. Processo de socialização terciário, tu começa a trabalhar. Há mais tempo, tu começava a trabalhar mais cedo, atualmente tu começa a trabalhar um pouco mais tarde, mas tu vai entrar no mercado de trabalho em algum momento e tu vai te dar de conta com um outro processo de socialização. A hierarquia, a disciplina, o horário, a produtividade, o respeito a, né, às normas, etc, etc, etc. E essas socializações, elas vão se somando, elas vão ampliando o teu círculo social e podem ver que a família, tu aprende na ameaça do chinelo, a igreja, tu aprende na ameaça de ir pro inferno, a educação, tu aprende com a ameaça do castigo, da reprovação, etc., do caderninho na secretaria, né? Olha, tu vai para psicóloga. E por fim, tu aprende com a ameaça do direito. Quando tu chega na vida adulta, já não é mais o teu pai o direito penal, já não é mais a diretora do colégio, né? Já não é mais o padre ou o pastor, é o direito penal. O direito penal ou o direito de maneira geral, ele acaba, e o Durkheim vai colocar que o direito é a área por excelência que funciona a partir da ameaça de coerção.
Professor, mas só o direito penal. Não, o direito administrativo também. Se tu ir começar a construir uma casa sem tirar o alvará, a tua obra vai ser embargada. É uma forma de punição. Olha, se tu ir não declarar teu imposto de renda, tu vai vir e vai receber uma multa. Isso é uma forma de repreensão do direito tributário. Se tu fizer um contrato de maneira errada, de fizer um contrato nulo, um contrato anulável, né, se tu casar 2 vezes sem avisar, sem anular, né, sem cancelar o casamento anterior, tu vai receber uma anulação dos teus atos jurídicos civis, o que também é uma forma de coercibilidade civil. Ou seja, então o Durkheim vai dizer que a coercibilidade é a regularidade de forma de imposição de comportamento. E isso, em grande medida, vai acabar impondo consciência coletiva. Como a gente viu na socialização primária, secundária, terciária, até tu virar um indivíduo adulto e a socialização ser feita através da imposição da lei. Entendido isso, pessoal? O que isso tem a ver com a questão criminal? E aí aqui vem o nosso primeiro marco criminal do século XX. O Durkheim, pessoal, não obstante adotasse uma metodologia positiva, né, da epistemologia positivista, ele vai acabar produzindo um rompimento fundamental para a criminologia, que é, ele vai ser o primeiro cara que vai dizer a conduta criminal, como qualquer outra conduta, é uma conduta social normal. Vocês vão lembrar que na penúltima aula, quando a gente viu o positivismo, um dos elementos absolutamente fundamentais do positivismo é o comportamento criminal é patológico, ele é a manifestação de uma doença social. Ele é um comportamento anormal, anômalo, passível de ser curado e extirpado. O Émile Durkheim vai pegar e vai dizer o seguinte, aí vejam como tudo isso cola e se encaixa aqui, né? Ele vai dizer o seguinte, não existia conduta criminal em qualquer sociedade, em qualquer lugar do tempo e do espaço, na Grécia Antiga, na Roma Clássica, no medievo, na Revolução Francesa, no decorrer do século XX, na sociedade do século XXI, sempre existiu crime, correto? Então, se sempre existiu crime, é porque isso faz parte da própria existência da sociedade. Se faz parte da própria existência da sociedade, isso não é passível de ser extirpado. Sempre existiu prostituição, sempre existiu violência interpessoal, sempre existiu alguém atentar contra algo que não é seu, que nós chamamos de furto e roubo somente, como a sociedade moderna e a instituição da propriedade privada. Ou seja, mas sempre existiu atos danosos, atos que não eram bem-vindos. Ou seja, sempre existiu o fenômeno criminal, o fenômeno da violência. Então, segundo o positivismo lá, é passível a gente curar? Como é que a gente vai curar algo que faz parte da própria existência social? Se as sociedades, como a gente viu da solidariedade, estão inclusive em um processo de ampliação, de crescimento e de complexificação, nós vamos acabar com o fenômeno criminal ou, na verdade, nós vamos nos deparar cada vez com um fenômeno criminal maior e mais complexo? É óbvio que é a segunda opção. Porque isso faz parte da sociedade. O fenômeno da violência faz parte da sociedade. Professor, mas aí nós estamos passando pano para a violência. Não. Nós estamos tentando entender
Agora a gente dizer, olha, nós vamos criar uma política que vai acabar e salvar a humanidade da criminalidade, isso não só não é não passar pano pro crime, como na verdade isso é uma absoluta idiotice que não vai resolver em nada. E aí a gente fica formulando teorias e formulando políticas criminais que nada mais são do que um disparate intelectual. Ou seja, então, é o primeiro momento, e aí é que surge então a primeira rachadura naquele muro criminológico do século XVIII e do século XIX. Que é, o crime é uma conduta normal. Tá, professor, mas ali tem o normal e o patológico. Então, o que era patológico para o Durkheim? Primeiro, por que ele é normal? Porque ele não abala a consciência coletiva. Se alguém entrar na casa do Marcos hoje e bater na mãe dele e roubar o celular 10X, sei lá eu, dele, que custa 9 mil reais, isso vai abalar a sociedade, vai abalar a consciência coletiva? Não. A vida em sociedade vai continuar a mesma coisa. Se vocês estiverem voltando do serviço hoje e você for atacada no meio da rua e espancado ou mesmo estuprada, isso vai abalar a consciência coletiva? Não. A sociedade vai continuar a mesma coisa. Amanhã todo mundo vai acordar e vai ter que trabalhar, amanhã as pessoas vão ter que pagar a comida que vão comer, amanhã a gente vai continuar em pandemia. A organização social continua exatamente a mesma e, portanto, intacta. Ou seja, porque são atos isolados. São atos pontuais. Agora, o que para o Durkheim é patológico? Para o Durkheim é patológico o que abala a consciência coletiva. Ou seja, aquele rol de valores que a sociedade como um todo desenvolveu ao longo da sua geração, ou absorveu e respeitou ao longo da sua geração, perde o sentido. Ela rui. Quando isso? Não é com um estupro, não é com um roubo, não é com uma sonegação de imposto, não é com nada. É com fatos, sobretudo, em massa, coletivos que afetam a estrutura social como um todo. E aí eu costumo utilizar como exemplos. Talvez alguns de vocês mais maduros vão lembrar quando aconteceu aquela série de terremotos no sul do Chile, deve fazer uns 10 anos, não sei se faz isso. Foi um ano depois que eu tive lá, em 2008, 2009, ou seja, está fazendo 12 anos, mais ou menos. Uma série, eu não vou lembrar a região do Chile, é a região mais ao sul do Chile, sofreu uma série de terremotos bastante graves, bastante intensos, etc. Todo mundo sem luz, as ruas se abrindo, todo mundo sem nada. Primeira coisa que acontece, ou os terremotos no Haiti, talvez esse vocês lembrem também ou não. Quando acontece esse tipo de coisa, qual é a primeira coisa que tu vê? As pessoas em massa entrando no supermercado ou nas lojas de departamento para saquear. O Marcos ia roubar arroz, feijão, toda a água possível e todo o álcool gel. Em alguma medida, quando estourou a pandemia, era uma coisa. Vocês não receberam um monte de vídeo no WhatsApp com gente brigando pelo último frasco de álcool gel? Lembram disso? Não viram isso no início da pandemia, lá para abril, maio do ano passado? Sim, professor. Né? Aquilo, em alguma medida, claro, numa dimensão bem menor, mas aquilo era o início de um rompimento da consciência coletiva. Em situações normais, tu ia brigar com uma pessoa por conta de um álcool gel de 30 ml que estava custando 40 reais, porque era o último? Não. Mas dado a situação de pandemia, cara, tu entra no soco com o cara
no atacado, no supermercado, no shopping, na farmácia. Tu desconsidera a integridade física da pessoa, tu desconsidera que ela precisa daquilo tanto quanto tu desconsidera uma série de coisas. Não. Só que naquele momento aquilo não importa. Ou pelo menos naquele momento, para ti, na tua cabeça e para um determinado grupo de pessoas, aquilo não importa. Cara, tu ia matar uma criança de 12 anos pelo último frasco de álcool gel. Ou pela última máscara. Né? Também teve a escassez de máscaras na época. Mas pegando exemplos mais contundentes, ou seja, quando ocorreram os terremotos no Chile, os terremotos no Haiti, a primeira coisa que acontecia era as pessoas entrarem no mercado, entrar em loja de apartamento e saquear. E aí tinha desde pessoas que estavam roubando toda a água possível e comida, assim como o Marcos entrava lá e saía com uma televisão de 50 polegadas embaixo do braço. Né? E aí, brincadeira agora, um asterisco, um parênteses para uma brincadeira. O que o Marcos vai fazer com uma televisão de 50 polegadas no meio do terremoto? Ele deixou de saber que aquilo era roubo, que aquilo não era um artigo, um gênero de necessidade essencial, né? Não. Só que não importa. Absolutamente não importa. Né? Ou seja, o Titanic lá, tinha 3.000 pessoas em cima do Titanic, o Titanic estava afundando, ia morrer todo mundo, tinha bote para 400 pessoas. Olha, vai morrer criança, vai morrer velho, e eu conheço, eu quero o meu bote. Isso é perda da consciência coletiva. Para o Durkheim, isso é patológico. Porque faz ir por terra a estrutura de valores que proporcionam a regularidade de comportamento. Se tu tá na fila do supermercado, tu vê uma pessoa idosa, não, passa na frente. Agora, em situações excepcionais, coletivas, não. Foda-se se a pessoa é idosa, se é uma criança, se é uma pessoa deficiente, não tá nem aí. Não importa. Isso o Durkheim vai chamar de patológico, isso ele vai chamar de perda de sentido e significação dos valores sociais, e ele vai denominar isso de anomia. Ou seja, é a perda dos próprios valores sociais. Professor, Por favor. uma dúvida. Não sei se tem a ver com a aula, mas essas pessoas que saqueiam e quando eles perdem essa noção, elas respondem por isso ou não? Porque é um Dificilmente. determinado grupo, né? Não é uma pessoa só, é um determinado grupo, né? Várias pessoas, elas respondem por isso ou não? Então, Marcos, eu vou te ser sincero que eu acredito que não. Acredito que não, porque assim, ó, não tem mais autoridade vigente naquele momento. Entendeu? E isso representa também a questão da condição de anomia e de perda de consciência coletiva. O policial, ao invés de tentar fazer cumprir a lei, ele também está preocupado em pegar água para a família. Ele não está mais preocupado com o exercício da função. Ou eu vou seguir aqui como um soldadinho do Estado, ou eu vou também me preocupar em levar comida para minha família e levar água para minha família. É óbvio que eu vou levar água para a família. Né? Então, assim, de forma concreta e específica, eu te confesso que eu não sei. Né? Mas em uma situação dessas, beleza, tu vai sair do terremoto e vai colocar a metade da população dentro de uma instituição prisional. É razoável? Não, não é. E até porque o próprio direito penal, lá, a ideia de culpabilidade, e aí é que, óbvio, a gente não pode ficar perdendo muito tempo com isso, mas uma das questões da culpabilidade é se seria razoável que você agisse de outra forma. Não, não era razoável que tu agisse de outra forma. Ou seja, estava faltando água para todo mundo e nós íamos morrer sem água. Tu não estava cometendo um furto em pegar uma água sem pagar. Isso é um elemento de excludente da culpabilidade. Se tá tu
e a Adriana num bote, né? E o bote tá afundando e só um vai se salvar, ou só um pode se salvar. E tu te salva e deixa a Adriana para morrer, ou até mata a Adriana para tu te salvar. Isso é homicídio? Não, não é. É uma excludente de culpabilidade. Seria irrazoável que tu agisse de outra forma. Não, vou me matar a Adriana para que tu viva o resto da tua vida feliz e contente. Não, isso não é razoável. Não é razoável exigir esse comportamento do indivíduo humano. Ainda que tu saiba que tu não estava agindo de acordo com a lei. Não sei se te expliquei. Sim, professor, muito obrigado, entendi perfeitamente. Ou seja, entenderam a ideia de consciência coletiva, de como, da ideia de consciência coletiva, ele extrai a ideia de consciência coletiva analisando a regularidade dos fatos sociais, a influência da questão metodológica, né? E de como ele constrói a ideia de solidariedade, e como o conceito de solidariedade é extremamente importante para a visão criminal que a gente tem. Né? Ou seja, a ideia de normal e patológico que o Durkheim vai trazer é extremamente revolucionária para o momento. Ele vai escrever isso em 1905, 1910. Ele acaba morrendo em 1919. Né? Ou seja, pode-se dizer ainda quase que no auge do positivismo criminológico, ele vai lá e vai dizer não, o fenômeno criminal ou a conduta criminosa não é uma patologia, não é uma conduta anormal. Vai ser o primeiro, cara, eu não coloquei aqui, até por conta, enfim, né, ficaria muito conteúdo, mas vai ser a primeira pessoa que vai estudar o normal e o patológico a partir da pesquisa que ele vai fazer, da pioneira pesquisa sobre o suicídio. Né? Ou seja, hoje, sei lá, apareceu no Jornal do Almoço, pessoa, né, um fulano, uma menina, um rapaz, um pai, uma mãe cometeu suicídio em Araranguá. E tu tá lá almoçando, em família, a primeira coisa que você vai dizer, essa pessoa só podia estar louca. Né? E é exatamente contra isso que o Durkheim vai fazer a pesquisa lá no início do século XX, que é demonstrar que o suicídio não é uma patologia. O suicídio é algo que sempre esteve presente na sociedade. Tá, professor, você está dizendo que as condições psicológicas não interferem no suicídio. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o suicídio não é uma patologia. E ele vai extrair isso exatamente quando ele faz a pesquisa, depois acaba que logo em seguida acontece o maior ato suicida que a nossa sociedade moderna conheceu, que foi a manhã posterior ao crash da Bolsa de Nova York em 1929. Foi o dia em que mais pessoas na história se mataram. Aí, ali, para o Durkheim, seria uma condição patológica por conta, né, de uma perda do sentido e valorização da vida de uma maneira absolutamente generalizada. As pessoas se mataram porque se viram sem rumo econômico e financeiro naquele momento da economia. Foi a manhã com o maior índice de suicídio que se sabe, que se conhece. Para o Durkheim, aquilo ali seria um ato patológico do ponto de vista histórico, ou seja, não é normal milhares de pessoas cometerem suicídio por conta de uma mudança na bolsa do dia para o outro. Não é? Vinte para as 9, podemos ir para o intervalinho e aí voltamos para a continuidade do Robert Merton, dando continuidade às teorias do Durkheim, só que agora em solo americano. Ok. Pode ser, professor. Voltamos às 9, pode ser? Então tá.